modo saia, mini blusa, brinco, bota de camurça e o batom tá combinando. Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que sabe já chegar sambando. Nosso tênisinho, se tiver afim, toda swagger, do hip hop ao reggae. Não faço pra buscar aprovação alheia, se fosse pra te agradar, a coisa tava feia. Então mais atenção com a sua opinião, quem entendeu levanta a mão. Respeita as minas, quando essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas, quando essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Sim, respeito é bom, flores também são, mas não quando são dadas só no dia e tudo três. Comemoração não é bem a questão, dá uma segurada e aprende outra vez. Sai e gasta um dia, sou feliz assim, me viro, ganho menos e não perco um rolezinho. Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa, e quando eu tenho você grita lá, feminista. Não aguenta pressão, arruma confusão, para que tá feio, irmão. Respeita as minas, quando essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas, quando essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Não leva na maldade, não lutamos por inversão. Igualdade é o X da questão, então aumenta o som em nome das Marias Quitérias da Penha Silva. Empoderadas, revolucionárias, ativistas, deixe nossas meninas serem super-heroínas. Pra que nasça uma Joana Dark bom dia. Como diria Frida, eu não me calo, junto com o bonde saio pra lutar e não me abalo. O grito é desprezo na garganta, já não me consome. É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens. Quero andar sozinha porque a escolha é minha, sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina. Que possa soar bem, correr como uma menina, jogar como uma menina, dirigir como menina, ter a força de uma menina. Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha. Respeita as minas, essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Olá, boa noite, pessoal. Olá, galera, tudo bom? Mais um sábado aqui na live do Pereirucho, o Grito. Como estão todos vocês? Como estão todas vocês? Hoje vai ser um dia maravilhoso. Vai ser uma entrevista fantástica, riquíssima, com minha querida amiga. Ela já está aqui na sala com a gente. Ilaísa Camarote. E ela vem com o mote: o mundo é das meninas. Aceita boy. Feminismo como agente de democracia social. Vamos saber o que é isso, né? Ilaísa vai falar um pouco da presença da mulher em espaços de visibilidade e poder de decisão. Isso é fundamental para que a sociedade evolua e tenha suas desigualdades reduzidas em todos os níveis. É hora de avançar e inverter essa lógica patriarcal que até agora não conseguiu dar conta do recado. É sobre isso e sobre muito mais coisas que ela vai falar com a gente. Ilaísa é professora, é produtora artística e cultural, empreendedora, lésbica, futurista e feminista, sapatona convicta, como a gente brinca aqui. Ela é candomblessista e estudante de letras. Vamos falar um pouco com ela? Ilaísa já está aqui com a gente. Deixa eu chamar essa minha amiga, que é uma preciosidade de pessoa. Alô? Oi, querida! Que coisa linda! Tô bem Perfeita, garota pra conversar com a maravilhosa. minha amiga com cabelo molhado. Desculpa, Olha gente. aqui. Você estava fazendo o que com esse Olhadinho cabelo pra você, molhado bebê. assim?
Quem me diz? Ah, eu tava me preparando pra senhora, né? Porque assim, isso aqui é só uma farsa, não tem quarentena, não tem nada. Quando a Nossa, gente que acabar, a honra. gente sabe que a gente vai produzir nossa criança, né? Eu e a senhora. Então, eu vim preparada pra lhe seduzir, né, querida? Meu Deus, foi uma intimação aí agora. Jesus. Meu amor, eu falei um pouco de você. Antes de tudo, eu queria perguntar para o pessoal, tá tudo ok? A gente está sendo cortado aí nos enquadramentos? O som tá bom? Como é que tá chegando aí para vocês? Podem ir dando o ok ou não, beleza? E lá, eu falei um pouco de você, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais das suas andanças, das suas ideias. A gente vai falar de um tema hoje que é fundamental, importantíssimo, principalmente no contexto que a gente está vivendo, né? E fala um pouco sobre você, eu quero ouvir. Então, vamos lá. Bom, eu sou Ilaísa Carvalho Camarote. Sou sapatona demais, inclusive. Sou casada com Sabrina Carvalho Camarote. Sou professora, como você falou. Sou professora de redação, literatura e comunicação assertiva. Eu trabalho a comunicação assertiva. E venho de uma vida de militância política que começou muito jovem, muito novinha, no movimento estudantil, e foi o que, acredito, direcionou a minha ótica. Eu acho que é o que me presenteou com a lupa que eu uso para ver o mundo hoje em dia. Foi a política, graças a tudo que é sagrado. Quem me trouxe o feminismo, quem me fez bater no peito e dizer: bicha, eu sou muito sapatão, eu sou horrores. E Perfeito, o que me empoderou mesmo, ó, tá ali, estou vendo. arrumando a feira que a gente chegou, porque sapatão casada, dia de sábado faz o quê? Vai pro mercado, fazer a feira do mês. Obrigado, Enfim, perfeito. eu sou candomblessista da Roça Chaguião Chipandá, de Iemanjá, Ogum-té, linda, maravilhosa. E é isso. Sou produtora artística e cultural. Sou do coletivo feminista percussivo LBT As Rochas. Fundei com Sassá As Rochas. E é sobre isso. Eu acho que eu tô esquecendo um monte de coisa. Lá, Agora eu toco na Nação de Maracatu, sim, Leão Coroado. E sou empreendedora mulher jovem, porque ela tá tentando entrar no rolê que é predominantemente dos machos e ser resistência em mais um local que ela gosta. perfeito. Meu amor, você é pernambucana mesmo? Horrores. Sou recifense do centro do Recife mesmo. Maravilha. Porém, assim, só de nascença, né? Porque eu sou paulistense, amo minha cidade. Eu literalmente vivo paulista, assim. Eu nasci em Recife, mas só minha mãe só me pariu mesmo lá. Mas eu sou de Paulista e sou apaixonada, inclusive, por Paulista. Minha vida inteira eu morei em Arthur de Guion e hoje em dia eu moro aqui no Janga. Já morei em Conceição também, lá em Maria Farinha. Sempre gostei dessa parte mais das praias. Mas é isso, sou de Paulista. Deixa eu dar uma passeada aqui pelos nossos convidados. Evelyn está falando aqui, é minha Minha professora aluna, olha, maravilhosa. Olha ei, velho, eu tenho aí. que falar dessas duas pessoas aqui que entraram. Rafael, ele é tipo assim, ele é meu padrinho. E, ó, vou falar que eu tenho que falar do povo, entrou manhã. Rafael, ele é meu padrinho, ele é meu consultor, ele é quem me assim, vamos, vai, afilhada, vamos, a gente vai abrir um negócio, lá, lá, lá. Ele me dá super, ele é meu consultor para todos os assuntos aleatórios. E Evelyn é aluna que eu não consigo explicar. Ela é uma aluna que me motiva, assim, na vida. Ela é maravilhosa, ela é uma pessoa que é super iluminada. Eu tenho que falar de Evelyn, ela é muito forte, ela é muito incrível. E mamãe entrou, ela que fez essa Oh, belezura aqui, né? Obrigada, mamãe, te amo. oh, e Laísa é pura alegria, gente. É alegria, é conhecimento. Eu tenho uma admiração muito grande por ela, por Sabrina. Aliás, eu sou cercado, graças a Deus e a todos os orixás, por mulheres muito icônicas, né? E que me faz aprender e crescer dioturnamente.
Então, e lá é uma dessas. Quando eu paro para ouvi-la, eu subo um degrauzinho da vida e da minha existência, viu? Então, vamos aproveitar bastante, bastante mesmo o que ela tem para dizer para a gente, né? A gente está com um roteirinho aqui bastante provocativo e que vai ser muito interessante. E lá, antes de mais nada, eu queria comentar sobre essa coisa da fé mesmo, né? Da sua crença. E eu ouço muito falar ultimamente, nos anos para cá, se falou muito. Eu acho que Tatiana está até aqui, Tatiana é minha amiga, minha colega querida, ela fala muito do sagrado feminino, né? Eu tento compreender dentro das minhas limitações, né, de homem, e tentar compreender esse fenômeno, esse universo, né? Eu não sei como definir. Então, por isso, eu recuo a você. O que é exatamente esse sagrado feminino? Então, sagrado feminino. Eu acho legal falar sobre o sagrado feminino, porque é algo, inclusive, que quem me apresentou ao sagrado feminino foi Morgana, que é a companheira de Rafael, minha madrinha também, no santo, e de casamento. Então, o sagrado feminino, no ótica pessoal, ele é a força que, começando de pertinho, a minha mãe me passou, que a minha avó passou para minha mãe, que a minha bisa passou para minha avó. Quando a gente fala sobre o sagrado feminino, a gente pensa nas grandes mães, porque todas as mulheres que vieram atrás de nós, elas têm marcas na energia que todas as mulheres carregam. A lua, ela influencia na energia que nós manifestamos cotidianamente. Nós acreditamos, né? Inclusive no candomblé, eu acredito que o sagrado feminino ele veio na minha vida para duas coisas. Para completar a minha crença, que no que diz respeito à fé, minha crença sempre foi muito feminina. Os santos aos quais Deus, Olorum, a maior divindade do mundo, é inquestionável, mas os santos aos quais eu me apeguei desde sempre foram foram orixás femininos, foram santos católicos femininos. Então, eu sempre reconheci muito essa energia feminina que me cuida, me fortalece, me impulsiona na vida. Então, eu nasci, tenho meu apego a Iemanjá desde sempre, e eu fui entregue a Nossa Senhora da Conceição. Então, eu aprendi desde criança que quem cuida de mim é Nossa Senhora da Conceição. Então, quando eu falo de fé, eu sempre tive esse referencial feminino na fé. E vem junto, quando a gente vai ver o que é o sagrado feminino, bora conversar sobre isso, beleza. É toda essa energia ancestral que todas nós temos, nós mulheres, que vem das primeiras mulheres que vieram, sabe? Que vem fui redundante, desculpa. Que vem das mães, das grandes mães. Quando a gente fala da minha religião, a gente fala das Yamis, que são as primeiras mulheres que existem no nosso culto, que inclusive a gente não fala muito sobre elas, por motivos de dominação patriarcal dentro do candomblé. Há quem discuta comigo sobre isso a noite inteira, mas as Yamis, elas representam essa força bruta feminina e ela assusta. Muita gente não sabe lidar com Yami, não pode nem falar dentro do terreiro sobre as Yamis. Por quê? Porque elas são essa força feminina que chega a ser perigosa. Que a gente não pode conversar sobre, tem que tomar muito cuidado, é um culto muito cauteloso. Porque as Yamis, elas são essa força visceral feminina, sabe? Que é perigosíssima, porque uma mulher é capaz de tudo. Ela tem a força da geração. Então, quando a gente fala sobre o sagrado feminino, Morgana entrou. Ela é quem me falou tudo que me deixou curiosa para saber o que é o sagrado feminino. Aí eu fui atrás. E ela que desmistificou muito e eu acho que me trouxe uma calma. Quando a gente fala do sagrado em si, feminino, eu encontrei um ponto de equilíbrio e calma na minha militância feminista. Porque eu venho de uma construção feminista agressiva. A gente até já conversou sobre isso, que Maísa disse que via muito disso.
se essa militância é agressiva, que eu preciso atacar um cara que está sendo reprodutor da escrotice que ele vivencia. Eu não estou dizendo que eu vou passar um pano para um cara, porque todo mundo sabe que eu não passo. O negócio é mais embaixo. Porém, é reconhecer que nós temos o nosso lugar no espaço e no universo, e os homens também têm o lugar sagrado deles no universo. E Morgana tá dizendo aí que não sabia, mas ela sabe, é muito humilde ela. Ela me ensinou sobre isso e hoje em dia eu consigo reconhecer dentro do culto, dentro da minha fé, porque inclusive a minha fé eu acredito que ela vai um pouco além, como graças a Deus tem que ser a fé de todo mundo. Além do que se prega na minha religião, eu tenho isso comigo. Eu acredito em tudo. Porque eu acho que fé nunca é demais. Então, minha fé ela se baseia muito, sim, no catolicismo. Não nego. Até porque a nação do meu orixá é Nagô. E o Nagô é absurdamente sincretizado. E eu aprendi que Iemanjá e Nossa Senhora da Conceição são melhores amigas e são uma só e estão ali cuidando de mim. Então, a minha fé sempre foi feminina. E eu descobri isso. E a pessoa, eu acho que depois de Deus e junto com todos os santos, o ser no universo no qual eu tenho mais fé é minha própria mãe. E eu me vejo na minha mãe. E eu vejo que a minha mãe carrega a minha avó, a minha bisa, a minha tataravó. E uma legião de mulheres estão conosco o tempo todo. E direcionam nossos passos, direcionam a nossa sabedoria, porque a mulher é um bicho sábio do caramba, velho. E isso tem explicação, porque a gente tem uma sabedoria milenar que tá dentro da gente. Então, o sagrado feminino para mim é muito disso, é entender que eu carrego uma história comigo, geneticamente falando, espiritualmente falando, energicamente falando, eu carrego a história de todas as que vieram antes de mim. Então, resumindo, eu não sei se consegui ser objetiva. O sagrado feminino, para mim, é isso. Lindo, lindo, lindo demais. Lindo demais. Deixa eu ler aqui uns comentários. Ó, Morgana não sabia que a madrinha trouxe tudo isso. Olha aí. E a Tatiana, madrinha é ridícula, ela sabe. tem esse campo da mulher, do mulherismo africana, que defende que toda a cultura de dominação da mulher está ligada ao mundo ocidental, aos povos nômades, e que a África não tinha cultura patriarcal. O que acha? O que você acha disso? Então, isso é uma coisa bem pertinente da gente conversar sobre o candomblé. Minha vivência dentro de terreiro, como a de qualquer candomblecista que tente ser o mínimo raiz possível, é completamente oralizada. Mas eu acredito que a gente tem esse dever mesmo de buscar outros espaços e um conhecimento diferenciado, né? Assim, mais pertencimento do que a gente fala. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre religião de matriz africana, a gente está falando sobre religião de matriz africana. A África é outro corre, é outro rolê, completamente diferente. E o culto é diferente. Então, sim, o culto ele começa com mulheres. E isso é algo que a gente sempre ouve falar. Sobre mulheres que... Em África tem mulheres que tocam tambor, que abrem bicho, que faz de tudo. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o culto da gente é diferente de África. A gente carrega muita coisa que vem de África. A gente carrega uma sabedoria. O axé, o fundamento, ele se assemelha muito. Mas quando a gente para ver como funciona o culto em África, é o culto direto. É tipo assim, tem uma famíliazinha, a família de Xangô. Essa família, ela cultua Xangô. E só. Porém, como acaba que cultura ela agrega e religião também. Então, em muitos povoados, as pessoas cultuam 3, 4 orixás, mas é tudo bem reduzido. E cada povo tem um jeito de cultuar o seu orixá. E tem sim tribos em África onde é a mulher quem corta, é a mulher que canta, a mulher que desempenha os papéis que aqui no Brasil a gente tem como papéis masculinos. Porém, a gente pode conversar sobre isso com calma. Eu não sou, por exemplo,
o tipo de mulher, aqui em casa nós somos duas mulheres candomblecistas. Tem Sassá e eu. Sassá é de Orixá Guiã, eu sou de Iemanjá. Sabrina concorda, tipo, ela acha foda, massa, ela se coloca a tocar tambor no culto. Eu acho massa. Eu acho uma coisa legal. Porém, eu entendo que no culto também. Não, pô, pra que tu vai tocar o tambor? Se é uma função masculina dentro do culto. E isso não é sobre o patriarcado em si. Até porque o candomblé ele foi trazido para o Brasil por mulheres. Por exemplo, a gente tem o sítio de Paiadão, não só por mulheres, né? Por todas as pessoas, mas, por exemplo, a gente tem o sítio de Paiadão. Quem trouxe o Nagô para cá, para Pernambuco, para o Brasil, no caso, porque o Nagô é daqui da gente, foi Tia Inês Aô e Fatinoqué, que ela era uma senhora de Iemanjá que fundou o sítio de Paiadão, que trouxe o axé do sítio de Paiadão, que apresentou o culto. Então, as nossas referências dentro do culto são femininas, mas a gente também não pode ter esse momento de disputa. Eu não gosto disso, particularmente. A mulher se sentir num espaço de disputa com o homem, porque Morgana me ensinou isso, inclusive. Ambos têm o seu papel dentro do axé. Ambos têm o seu papel dentro da hierarquia de uma casa. E não, a mulher não deve estar em cima do babalorixá, a Yalorixá, no caso, não deve estar em cima do babalorixá, ou o babalorixá em cima da Yalorixá. Quando a gente fala, eu acho esse assunto um pouco complicado de conversar, mas nenhum assunto é complicado de conversar, porque eu tenho medo de ser agressiva para uma pessoa que não entende, tipo, vai dizer, não, a racha é toda feminista, toda tal, lá, e vai achar normal. Não é que eu acho normal, é que tem casas e casas, dinâmicas e dinâmicas. A minha casa, por exemplo, tem uma mãe de santo, teve já uma mãe de santo, que inclusive foi quem fez todos os procedimentos comigo junto com o meu pai, mas a minha casa, ela é regida por um homem, ela é direcionada por um homem, por um babalorixá. E eu não sinto nenhum apagamento com relação a meu espaço enquanto mulher dentro do terreiro por ele ser um homem. Porque dentro do axé, a mulher tem suas funções, o Yalorixá tem suas funções e o babalorixá tem suas funções também. E quando isso é respeitado, acontece a maquinazinha, a engrenagem, ela anda, sabe? Eu também não tô dizendo, lógico que tem pai de santo escroto que só o caramba. Tem pai de santo homofóbico, tem pai de santo nojento. Como tem padre, como tem pastor, como tem qualquer tipo de pessoa. Porém, desculpa a minha gente. Foi esse ataque, o celular dela. Pode ficar à vontade. Porém, a gente tem que. Não pode ter esse tabu também de. Ah, não, porque a racha é feministona, ela tem que estar em todos os espaços. Não, minha gente. A gente, enquanto mulher, não tem que estar em todos os espaços, não, porque nem todos os espaços são nossos. Massa, beleza. Eu acho que eu tenho o direito de ocupar espaços com equidade. Mas na equidade, por exemplo, no culto, em África é uma coisa. A gente não pode dizer que aqui no Brasil isso acontece porque... por influência mesmo, né? De, pronto, como é o nome dela? Tatiana. Tatiana? Ela falou do... Tipo, Tati falou aqui, que nós fomos colonizados e precisamos de descolonização em nossas mentes. Isso é real. É verdade, nós fomos colonizados. Mas quando a gente fala também sobre esse papel do homem e da mulher dentro do terreiro, isso é uma coisa orgânica, porque o candomblé, ele não é uma religião africana. É bom a gente falar sempre sobre isso. O candomblé não é uma religião africana. O candomblé é uma religião afro-brasileira. O candomblé tem influência de muito mais coisa. Por exemplo, em África, o culto, se a gente for ser objetivo, o culto que se tem em África é um culto egum, é o culto ao seu ancestral. E a gente está aqui no Brasil cultuando o ancestral deles, que também é o nosso, porque veio conosco. Mas o culto é completamente diferente. Então a gente não pode questionar também esse espaço da mulher dentro do candomblé. Eu não gosto disso, particularmente, dessa imposição. Porque eu sou mulher e eu tenho que ocupar o espaço que o pai de santo ocupa. Não. O pai de santo ele tem o papel dele. O Ogã ele tem o papel dele. Eu nasci no Brasil, sou do candomblé.
Eu não vou chegar dentro do terreiro e vou meter a mão numa faca porque eu quero ocupar os mesmos espaços que um homem. Eu vou me dizer própria ou então capaz, hierarquicamente falando e religiosamente falando, de pegar uma faca e meter no pescoço de um bicho. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa, sabe? Uhum. Eu não gosto muito desse discurso que às vezes a gente exagera. Eu acho que o sagrado feminismo ele vem para trazer essa compreensão de espaço. O nosso espaço é lindo, é essencial. A mulher no culto, ela é uma figura essencial, mas ela tem o espaço dela e o Babalorixá tem o espaço dele. E sempre que a gente tenta, o Babalorixá, desculpa, que eu estou fazendo analogia a Lorixá, Babalorixá. Mas sempre que a gente, e Maísa e Morgana, as duas me ensinaram isso. E eu tento internalizar. Não é fácil para mim, é uma luta diária, mas nesse aspecto eu já consegui. Quando a gente tenta quebrar com isso, quando a gente tenta ir de encontro ao que a natureza nos apresenta, é carregado, é pesado, é sofrido, é estressante. Então a gente vê que é como se fosse uma energia contrária mesmo, é uma coisa desnecessária e a gente não precisa passar por isso. E eu acho que eu me estendi um pouco, desculpa, mas é sobre isso, é sobre a mulher estar no lugar dela. E o bofe no lugar dele, bicho. Aí vamos vivendo, né? Vamos fazendo. O bofe, até hoje, um homem cis, hétero, nem precisa ser hétero, um homem cis ainda não embuchou. Quando um homem embuchar, um homem cis embuchar. Gente, desculpa. Eu vou baixar. Sabrina, para não atrapalhar a live. Sabrina tá aí nos afares, né? Desculpa, minha Olha, gente, eu me desconcentrei. Morgana tá dando uma contribuição aqui maravilhosa também, ó. O sagrado feminino é o lugar de honra da mulher. E esse lugar não é o lugar do homem, é o lugar dela. Esse lugar que o cristianismo nos tirou. E estamos em busca dele. Tá vendo? Interessante. Falo do cristianismo porque ele foi um movimento que fortaleceu demais a sociedade patriarcal. O sagrado feminino busca o lugar da mulher sem que ela tenha que perder sua essência, porque sim, a mulher tem sua essência diferente do homem. E aí? Maravilhosa, Morgana. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Morgana é incrível. Ela me trouxe esse entendimento mesmo. Eu acho que minha revolta, eu comecei a virar gente, assim, a amadurecer com esse pensamento muito forte que Morgana me trouxe de entender que a gente tem o lugar da gente no mundo. E quando a gente tenta quebrar com isso, quebrar com a nossa essência, feita ela disse, a nossa essência feminina ou masculina, porque tudo é sagrado. A gente está carregando a herança de milênios. E nosso corpo é sagrado, nossa energia é sagrada. E quando a gente desrespeita a nossa função no mundo, alguma coisa vai ficar desequilibrada. Então, é sobre isso. E lá, você é uma mulher branca e precisa ter qual consciência para estar nesse lugar de religiosidade de origem negra e você viver essa espiritualidade. Como é que se dá isso? Você alguma vez já foi cobrada por ser branca e estar nesse lugar ou não? É tranquila essa relação? Então, quem quiser que ache ruim, eu tô aqui para falar. Dentro do terreiro, nunca. Sim. Dentro do terreiro, nunca houve esse tipo de comentário. Que é algo que faz parte do meu local de fala. E eu respeito. Porém, em ambientes onde a problematização está à frente da construção coletiva, isso acontece. Por exemplo, dentro da universidade. Com pessoas que não são do candomblé, me dizendo, por exemplo, chegou uma sexta-feira, bicha, sexta-feira, em respeito ao meu baile de santo, a religião em si, né, a Orixalá, mas o meu babalorixá, ele é de Orixá Oguiã, minha casa é de Ajagunã. Então, eu devo todo o respeito e reverência ao Orixá Oguiã. Eu posso passar um mês sem ir no meu terreiro, mas na sexta-feira eu tenho que guardar meu resguardo. Na sexta-feira eu não vou beber, na sexta-feira eu não vou fazer chique. Eu não posso fazer nada, eu não vou pra Gandá, eu não vou fazer nada, eu vou me comportar.
Até porque minha esposa é de Orixá-Obiã. Mas antes dela eu já tinha esse respeito. E, tipo, de eu chegar na universidade de branco, toda de branco, toda arrumadinha, fresca que só ela, toda empiriquitadinha, tá? Aí chega a irmã preta, da periferia, com todo o local de fala que eu não tenho, Sim. e dizer: essas branca nojenta, escrota. Ó, tu é uma branca escrota. Eu já escutei, porque eu sou uma branca escrota, porque eu tô de branco na sexta-feira. Ah, eu vou dizer, porra, amada, vamos ser amiguinha, né? Bora conversar, por favor, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque, infelizmente, dentro da universidade, velho, nossa, tem uma galera que não constrói, que só sabe fazer ciranda e sarau, e que não tem respeito pela tua construção. Eu sou candomblessista porque eu nasci com propósito. Eu não sou candomblessista porque há 4 anos atrás eu entrei na minha casa de axé. Eu sou candomblessista por uma história que vem de antes de eu nascer e vem de antes de mim. E essa racha já perguntou a minha história qual é. Ela sabe o que eu passei até aqui. Porque, tipo, se eu entrei pro candomblé, não foi porque eu achava bonito, não. Porque eu não queria responsabilidade com nada, não. Inclusive, eu odeio responsabilidade com qualquer coisa. Todo mundo sabe disso. Todo mundo vai saber. Mas se eu entrei pro candomblé, foi por necessidade. Foi por uma missão, foi por algo que veio antes de mim e que eu aceitei. Eu sofri para aceitar. Inclusive, eu sempre falo, quando eu cheguei ao meu babalorixá, que é a pessoa que tem minha fé na mão, ele, e unicamente ele. Quando eu cheguei no meu pai de santo, eu estava ferida de todas as maneiras possíveis. Eu não estava... Eu acredito que gratidão, ela é uma liga na fé da gente. E quando eu cheguei até o meu pai de santo, eu estava ferida de todos os jeitos que eu podia estar. Então, se hoje eu respeito uma sexta-feira e eu estou na sexta-feira dentro de uma sala de universidade de branco, uma racha dessa tem que me respeitar, pô, porque ela não sabe nem porque eu tô aqui. Ela não sabe nem porque eu tô no candomblé. Eu sou branca, amigo, eu sou. Vou fazer o quê, bicha? Se meu ancestral é negro. Porque se eu sou branca e tenho santo, eu te garanto que tem alguém bem pretinho ali atrás. Que não tem pra onde. Eu sou branca, mas a minha religião é negra. E a rainha da minha vida, a mulher que me governa, a minha mãe, o meu ancestral é negro, então eu mereço respeito e eu mereço espaço, sim, para falar sobre, porque eu acho que é uma discussão muito delicada, a discussão do colorismo, é uma discussão sobre consciência e pouca fala. Por exemplo, se eu falar que eu me identifico como branca, que eu dizer assim, amiga, eu sou muito branca, eu tô falando que eu me identifico no padrão do colonizador. E quem me ensinou isso foi um amigo meu, inclusive dentro do movimento estudantil, que me fez reconhecer isso. Não, eu não me identifico no padrão do colonizador. Minha identificação social, poxa, eu sou candomblessista, eu aprendi a escutar música de negro, eu cresci escutando e gostando de música de negro, de produção cultural e artística de gente preta. Meu pai é pretinho, minha mãe é pretinha e eu sou branquinha. E qual é a diferença? Eu me sinto branquinha? Não. Eu sei que eu não posso falar na frente de uma racha. Eu vou dizer assim, mana, falando em sentido de colorismo, meu pertencimento sociocultural é negro. Porém, eu não tenho local de fala nenhum para conversar contigo sobre isso, porque eu não sei o que é ser discriminada por cor. Por exemplo, eu me sinto negra, mas a minha pele é clara. E eu não vou cagar feito Ivete Sangalo de dizer que eu sou negra, eu sou branca, mas o meu coração é negro. Não, velho, eu sou branquinha mesmo. Eu entendo que eu sou tudo clarinha. Mas a minha religiosidade é preta e eu quero que isso seja respeitado. O fato de que o meu ancestral negro me escolheu para manifestar a energia dele e para vivenciar a energia dele. Então isso tem que ser respeitado. Meu babalorixá é branco do olho claro. E eu quero saber quem no mundo
é mais fuderosamente preto do que ele. Porque ele é um cara branco que tem um domínio de um culto de gente negra. Então, se ele não tem um monte de ancestral negro, eu não sei mais no que eu acredito, sabe? Eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala sobre o local de fala que nos assiste. Eu não posso falar sobre uma mana que é preta e que deu uma obrigação, foi trabalhar de contregum, que é uma palha que fica no braço quando a gente dá a obrigação. Então, foi trabalhar de contregum, com um tocinho branco na cabeça e olhando para o chão, tímida, se sentindo constrangida o tempo todo pelas pessoas que a cercam. Eu não posso dizer que eu vou passar por isso, porque se eu, com a minha pele clara, com esses meus olhos enormes, se eu der uma obrigação e for pra rua e precisar, por exemplo, estar de torso na rua, a galera vai olhar e vai dizer, nossa, ela é uma macumbeira cult da Federal. Que é isso, né, amada? Que acontece hoje em dia. Branco de torso é a galera cult. E, tipo, eu não posso fazer nada sobre isso. É um estereótipo que existe. E, infelizmente, tem Ó, muita gente que fortalece. olha, Oi? Tati está dando uma contribuição também aqui, ó. O importante é você entender que a branquitude tem privilégios, inclusive quando está exercendo essa religiosidade ancestral. Perfeito, Tati, perfeito. É isso, é tipo, eu posso sair na rua que eu vou ser apenas mais uma macumbeira culta e hipster de Recife, que vai ver um maracatuzinho no Recife antigo, bota uma voltinha no pescoço e tô ali de boa, uhul. É assim, infelizmente, que as pessoas veem. Mas se for uma preta, é uma catimbozeira safada, entendesse? Então, eu acredito que o respeito ao local de fala, ele tá aí. Porém, o respeito ao meu pertencimento, à minha religiosidade, bicha, ninguém tira não, isso porque já tentaram. Já escutei muita graça, mas é sobre isso. A minha resposta para esse tipo de coisa é tipo assim, eu tô aqui para fortalecer no que a minha branquitude me permitir o discurso da irmã preta, porque sofre muito mais. Encaram muito mais coisas, não tem como comparar a minha vivência, literalmente, como uma pessoa Perfeito, com certeza. que não é retinta dentro da religião de matriz africana, como uma pessoa que é retinta dentro da religião de matriz africana. Porém, essas conversas de questionar o meu pertencimento à minha religião, porque eu sou branquinha, bicha, não venha não, viu? Porque se eu fosse branca, toda branca, com ancestralidade branca, eu era crente, e Iemanjá nunca tinha cobrado nada, eu não tava Não no tinha candomblé, cobrança porque do meu orixá, né, meu amor? É isso mesmo. E lá, meu anjo, você falou um pouquinho aí sobre o maracatu, né? É, Desculpa, amigo, atrapalhar. Rapidinho, é porque sim, é pode muito voltar. chato não falar, porque tem um monte de gente aqui, né? Tem A muita gente. galera, inclusive, chegou gente de lá Inclusive, da faculdade, dá meu um alô aí padrinho, para essa Água. galera. Ó, Messi, ela é minha irmã de santo, ela também é de lá da roça, do mesmo pai de santo que eu. Ela é Uhum, maravilhosa, uma super produtora cultural. Ela é bem inspiradora também. maravilha, E maravilha. todo mundo que tá chegando aqui, a galera da faculdade. Vai chegando que o papo promete mais coisa. E lá, o maracatu, né? Você é casada com Sabrina. Sabrina é uma liderança nas práticas de maracatu e no entendimento de seu lugar como mulher periférica e negra, né? Como foi sua inserção nesse universo? E ligado a isso, já com a outra pergunta, me fale sobre esse projeto de você das Rochas, do grupo As Rochas. Então, sobre a lupa, né? Novamente. Eu fui criada consumindo cultura popular. Minha mãe, ela me fez uma consumidora de cultura popular. E com o Sassá, eu vislumbrei a produção dessa cultura. A vivência nesses espaços. Obrigada, meu amor. A vivência nesses espaços e o pertencimento e a acolhida ancestral que a minha energia, a minha vivência mesmo repara nesses espaços. Então eu com Sassá, quando eu comecei com Sassá, eu mexendo no paninho de prato, eu tinha acabado de sair do Cuca da Uni. Eu fui da coordenação do Cuca da Uni, então eu
dentro do movimento estudantil, eu lidava com cultura popular. E vivenciei na minha vida inteira, porque eu venho de uma família, principalmente do meu lado materno, do lado paterno, uma família mais fria. Mas a minha mãe, eu sempre vou falar muito da minha mãe, porque tudo que eu reproduzo hoje em dia é muito fruto dela. E mamãe, ela sempre teve isso, de me apresentar a cultura e de me fazer uma consumidora de cultura popular. Sendo que ela não tinha meios de me aprofundar mais nisso. Por exemplo, quando eu era criança, eu fiz aula de alfaia no estacionamento do shopping. E mãe viu que estava tendo curso de maracatu e me colocou para fazer. Mas sempre nessa ótica de pessoa que consome maracatu. Meu tio, ele era compositor, ele também era bem apaixonadinho por maracatu. E minha vivência em maracatu já existia. Porém, em maracatu de baque solto. Minha mãe sempre gostou muito e a gente ia para casa da Rabeca para ver o piaba de seu Salu. Então, minha mãe sempre me apresentou mais a esse maracatu de baque solto. Eu conhecia maracatu de baque virado porque meu tio Múcio gostava muito, ele já se foi. Mas quando eu falo sobre cultura e sobre tudo que é ligado à manifestação popular pernambucana, nordestina e tal, vem muito dele porque ele sempre foi uma referência, junto com minha mãe, em termos de consumo mesmo, cultural. E meu tio gostava muito de baque virado, mas eu não conhecia tanto. Eu conhecia o Estrela e o Porto Rico, assim, basicamente. Eu sabia que eles eram os maracatus mais fodões do mundo, Estrela e Porto Rico, e conhecia os outros, via os maracatu de Olinda e via a diferença entre os maracatus de Olinda e Recife, ficava reparando, comentando. Mas é algo bem raso. E com o Sassá, eu vivenciei esses espaços internamente. Foi uma boa experiência? Médio. Foi engrandecedor. Foi politicamente engrandecedor. Sim. Muita coisa bonita e forte eu aprendi. Principalmente com Sabrina. Com a postura dela nesses espaços. E aí entra É muito complicado para mim. Isso, as rochas eu acho que foi um espaço de exercer a minha politicidade, a minha construção com o Sassá. Porque eu entrei dentro de um maracatu da Nação Estrela Brilhante do Recife. É muito bom a gente pontuar nomes, porque nome e exposição faz bem para a saúde psicológica da boneca. Então, dentro da Nação Estrela Brilhante do Recife, eu vi mulheres sendo violentadas psicologicamente, mulheres sendo apagadas, mulheres sendo silenciadas, e eu não consegui lidar. Eu comecei a adoecer, porque Sabrina simplesmente me disse que ali o máximo que a gente conseguia era ficar calada. E eu não fui feita para ficar calada. Então foi muito difícil para mim estar naquele espaço. E foi uma união mesmo. Sassá, com toda a percussividade poderosa dela, e eu com a minha vivência política e de militância em movimentos sociais. Então vamos juntar tudo isso e vamos agregar de alguma maneira na comunidade do Alto José do Pinho. E a gente viu uma porrada de mana sendo violentada naqueles espaços. Aí não, vamos fazer um grupo percussivo feminino. E vamos dar um espaço para essas mulheres falarem sobre a vivência delas e um espaço de acolhida. Porque, por exemplo, é bom pontuar, porque eu gosto. Dentro dessa nação de maracatu, que é muito linda, todo o respeito do mundo, a história da nação do maracatu, Estrela Brilhante do Recife, porém, respeito é uma coisa e aceitar violência é outra. Existe, diz que foi babado mesmo. Macho, agressor, macho assediador de mana, porque eu fui assediada lá dentro e tinha muita mulher lá dentro que era assediada pelo mesmo cara. Então, a ideia da gente era organizar as mana para ter um espaço ali dentro do maracatu também, inclusive, de troca, de diálogo, porque as meninas
principalmente do AB, porque já a galera faz essa cria mesmo uma cultura de rivalização feminina que é muito forte no AB, que é uma área que só tem racha, e isso fortalece quem? Fortalece os caras. Então os caras mesmo botam uma pilha retada nisso. Com certeza. As meninas brigando porque fulana comeu bofe de cicrana e é nesse nível de, tipo, apropriação dos corpos dos rapazes que são lá indefesos e as mana brigando, rivalizando mesmo, porque fulana é puta, porque fulana ficou com o boyzinho da mocinha, e sempre girando em torno disso, e porque fulana toca mais, e um ambiente bem hostil, sabe? E é Então, vamos estratégico, criar um né? grupo Né, Lai? É estrategicamente estratégico do masculino, né, machismo, amigo? né? É estratégico do machismo tomar mão disso daí e utilizar contra as mulheres, né? É isso. Inclusive, eu gosto sempre de citar isso de bicha, né? Que as bichas são absurdamente perigosas para a vivência feminina e para a saúde mental feminina. Amigo, principalmente dentro da favela, não é tão fácil encontrar uma bicha que entenda que ela não precisa rivalizar com a mulher para ter o espaço dela assegurado. Então, dentro do maracatu tem bicha que quer ser mais mulher que as mulheres. Aí é aquele rolê do sagrado feminino e do sagrado masculino e do sagrado que nós carregamos. Quando a gente tenta ocupar um espaço que não é nosso, a gente vai criar um desequilíbrio. E vai ter um monte de corre-trons por trás. E é o que acontece lá. Acontece. Eu gosto de pontuar. Então, a gente foi fazer um grupo com as meninas da nação. A gente não, eu, inclusive. Porque Sabrina já estava desacreditada disso. Ela já tinha tentado. Aí as meninas sempre tiveram um diálogo massa comigo. Eu disse, bora fazer um grupo no WhatsApp. A gente fez, né? Não, bora pro Parque da Jaqueira conversar. Pra gente se amar um pouquinho, pra gente se respeitar, pra gente se reconhecer. Fora daquele espaço do maracatu. Sabe o que acontece? Entra um mestre, se é que eu posso chamá-lo assim, o mestre, o rapazinho lá, dentro do grupo, me tira do grupo e fala que eu não sou do AB e que aquele grupo tem que ser só pro AB. Ó, foi um corre tão troncho que eu fiquei passada. Eu crio um grupo para conversar com as meninas, para tentar ter um momento de interação com as mulheres. Mas aí uma das meninas colocou ele, porque ele disse, ele é o mestre, ele tem que estar, né, no grupo e tal, porque só é legítimo quando o bofe lá tá. Não entendo isso. Eu acho que eu não consigo dar certo em maracatu nenhum na vida, se for assim. Porque as mulheres não têm autonomia pra porra nenhuma nesse espaço, então eu não entendo. Aí botou o bofe, quando o bofe entrou, botaram o bofe como ADM no grupo que era pra afetividade feminina dentro da nação. Inclusive, depois que a gente saiu, fizeram um grupo, que botaram frango também no grupo. Sempre é assim, as mangas nunca podem estar só. Sempre tem que ter um homem ciscando no meio, pra poder validar o que a gente tá fazendo. Adorei. Aí, esse bofe entrou, me tirou do grupo e disse que eu não ia ficar fazendo movimento com as meninas do maracatu, não, porque eu gostava de enxame. Aí eu disse, é o quê? É uma bela de uma verdade, né? Eu gosto do enxame, sim. Inclusive, se for pra atacar um macho, tá escrotando com a mana, eu grito na hora. Aí, beleza. Aí a gente disse, não, bora criar as rochas. Bicha, a gente criou as rochas. Tinha um monte de mulher que tocava na nação. E a gente sempre se organizando para não atrapalhar, para a gente não interferir. Obrigada, Sassá. Na programação do maracatu, porque, inclusive, no primeiro ano das rochas, foi o último ano de Sabrina tocando lá, naquela nação linda e maravilhosa. Enquanto ainda tinha um mestre de verdade à frente na nação, inclusive, que era o mestre Walter. Que a gente tem que falar, que mestre não é botar uma pita no pescoço e agô, né? É. Então, enquanto tinha mestre, Sabrina tocava lá. Quando deixou de ter mestre, ela não tocou mais. Uma pena. Enfim, passou-se isso, a gente criou as rochas. E do nada, a gente via, desculpa, que a galera tentava puxar as meninas e dizer que a gente fazia agitação. Tipo, apedrejar muito o trabalho da gente, sabe? E as rochas foi se fortalecendo nisso.
A gente passou um ano sem botar a cara agitava na rua mesmo, no carnaval. agitava mesmo no sentido de mexer com aquela estrutura opressora ali, e aí incomoda, né, meu amor? Mexeu tanto que a gente saiu, porque a gente não se aguentou lá dentro. Foi muita violência pra boneca aguentar, né? Olha aí. Então, Deus abençoe todas essas pessoas. Está passando de novo, guardando Ô, as coisas. Sassá, minha Mas linda! Eu tô vendo ela aí só contribuindo também, mas sempre nas ela arrumações. é linda demais. Meu amor, vamos avançar um pouco, que Ela. tem coisa, viu? Tem coisa pra gente Bora. falar. Tem É... muita coisa. Amigo, vai falando que eu me empolgo, tu sabe? Começa a Não, falar, falar, mas a falar, gente está falar. aqui, eu tô bebendo aqui na sua fonte. Sua formação, sua consciência feminista, né? A gente fala muito feminismo, feminismo, e aí rola toda essa, vamos dizer assim, esse ruído de comunicação na hora que se fala do feminismo. E aí vem toda aquela carga cultural de dizer que feminista quer sobrepor o homem, como você falou muito bem aí no início da entrevista. Eu queria que você falasse didaticamente mesmo. O que é feminismo? E se esse feminismo, ele existe graus de diferenças? Quais são essas diferenças? Existe feminismo lésbico? Existe feminismo elitizado? Existe feminismo branco? Me dá uma geral sobre esse tema, amor. Então, o feminismo, a gente tem que ser bem objetivo, eu acho, quando a gente fala do feminismo, porque a gente romantiza muito o feminismo e perde o fiozinho da meada. Sim. O feminismo é a luta por equidade de gênero. Ponto, minha gente. Sem romantização. O feminismo não é ficar lambendo a cara da mana escrota. Porque a galera, tipo, cria uma imagem do feminismo em que você tem que amar todas as mulheres. Você tem que amar o fato daquela mulher ser mulher, porque ela é absurdamente resistente, forte e foda só de ser mulher e de construir a vida dela. Sim. E de ter a luta dela e a resistência cotidiana que é ser mulher. Que é contar as histórias de sobrevivência dela. Uhum. Porém, o feminismo é espaço e equidade. Ponto, minha gente. A galera romantiza muito o feminismo. Eu fico cansada. O feminismo não é uma coisa romantizada. O feminismo não é só corações e amar todas as mulheres. E vem cá, mana. Que eu só vou ser uma feminista legítima se aquela mana ali que tá sendo super escrota, eu acolher ela, entender que ela tá reproduzindo. Não. Por favor, minha gente. Eu gosto logo de pontuar isso. Por isso que eu botei minha racha no lugar, porque quando eu peguei ela, todo mundo dizia que era uma esculhambação do caralho. E era uma história babada por trás de Sabrina. Eu tinha medo de Sabrina, porque o povo dizia tanta coisa de Sabrina. Hoje em dia tá aí, ó, pianinha, quietinha, calma, estudando, comportada. Eu sendo uma racha escrota dizendo isso, porém, faz parte. Enfim, existe mulher escrota assim. Feminismo não é romantizar, feminismo é buscar equidade. Quando a mana estiver sendo cebosa, a gente tem que dizer. Dê uns tapas na cara, dê uns tapas na cara pra mulher acordar, o homem acordar, porque a pessoa que é gente cebosa em qualquer lugar, em qualquer tipo de espaço. Então, vamos conversar sobre feminismo sem romantizar a luta da irmã, que isso atrapalha. Perfeito. Então, falando sobre feminismo, esse rolê do feminismo branco é real. Mas é tipo assim, o feminismo, ele, hoje em dia, a militância em si, ela é uma coleção, é um carteado de local de fala. Quanto mais local de fala eu tenho, mais eu posso falar. E parece que as pessoas, elas buscam mais ter o local de fala para falar sobre aquilo do que ter o conteúdo e a propriedade para falar sobre aquilo, sabe? As pessoas, elas buscam que faça menos sentido, buscam falar mais, na verdade, poder falar em mais espaços, mas não se preocupam tanto com o sentido do que elas falam. Mas existe feminismo branco, porque a luta e a vivência de uma mana branca que não é da periferia é diferente da luta da mana que é preta, que está na periferia, que tem que dialogar com o cara, inclusive, porque ela é casada, tem um marido ali que é abusivo com ela, tem filhos e tá presa num relacionamento e a gente
para uma feminista branca, muitas vezes acaba sendo muito fácil criticar aquela mana que está naquela situação de dependência afetiva e econômica e psicológica do cara, porque ela não vivencia isso. Pra gente, e eu me coloco nisso, porque eu conheci muito do feminismo periférico depois de Sabrina, porque conhecer de roda de diálogo e de formação política é tipo assim. Eu já fui na França porque eu vi um filme, um vlog de uma blogueirinha dizendo como é Paris. Então eu me sinto na França. Não, bicha, você tem que vivenciar. Então, minha ótica de feminismo sempre foi o da mulher que foi criada para ser dona de si. Da mulher que sabe que se entrar num relacionamento hoje e amanhã que tiver com um filho, com um cara e quiser sair, tem um pai e uma mãe para acudir se tudo der errado e que vai ter todo o apoio, o aparato psicológico, profissionalmente falando, para lidar para lidar com isso. Então, quando a gente fala de tipo de feminismo, o feminismo ele existe em muitos tipos. Quando a gente fala sistematicamente falando, tem a feminista marxista, a anarcofeminista, tem os tipos de feminismo. E tem os locais de fala. Isso que tu falou são os locais de fala feminista, que é o feminismo branco, o feminismo LGBT, que já é um feminismo completamente diferente do feminismo, assim, é um recorte, no caso, desculpa, diferenciado dentro do feminismo. E tudo isso tem que ser dialogado e é o que faz mesmo, como eu disse antes, a engrenagem funcionar. E isso não é uma disputa, né, Elaine? Não é uma disputa de quem sofre mais opressão, né? E eu acredito que o feminismo negro, a situação da mulher negra, é porque a gente vive num contexto de um país colonizado, escravizado, né? Escravocrata. Então, a população negra, ela sofre a violência muito mais. E a mulher negra, sim, sofre em dobro isso daí. Então, é isso que você falou, a gente tem que estar consciente dessa realidade que existe, né? E não é uma questão de disputar quem é mais ou quem é menos nesse sentido. É a disputa de realidades que existem. E a gente está vivendo num A país luta, ela se perde, né? exatamente. Então, eu acho que é isso. E também, quando se toca nesse assunto dos graus de feminismo, das diferenças, dos recortes, como você fala muito bem aí, né? As pessoas não compreendem. E aí vira uma guerra que acaba enfraquecendo. E o racista e o machista, ele ganha com isso, como você mesmo falou aí nos conflitos que teve dentro dos movimentos culturais aí que você participou. Meu amor, falta um minutinho para acabar. Olha a coisa, mas eu vou puxar porque tem uma parte muito importante aqui que a gente vai falar sobre mulher na política e em espaços de poder, que é muito importante. E você traz uma bagagem aí da sua vivência no movimento estudantil, e eu quero ouvir muito isso. E eu convido todo mundo a vir comigo. Vamos seguir o bonde aí da Ilaísa, do Pererucho, para a gente conhecer um pouco mais sobre isso. Ok? Vou encerrar aqui essa primeira parte da live para salvar. E a gente volta daqui a pouquinho. Um minutinho, convido todo mundo. Beleza, gente? Ilai, até daqui a Até, bora pouquinho. continuar conversando. Beijinho. Já voltamos.